Ó Senhor nosso Deus, soberano Deus das nossas vidas, todas as coisas que há. Neste momento presente, Senhor, e neste momento presente que vivemos nesta terra, mostra-nos, indica-nos a direção, a seguir a verdade presente, para que entendamos o futuro final, para que possamos não só entender, mas também passar esse entendimento a todos aqueles, principalmente os que se hão de se salvar. Ó Deus, de modo específico, ó Deus, opera esse entendimento daqueles que são os líderes, que têm a competência dada pelo Senhor, pelo Santo Espírito, para esclarecer de modo bem claro para o entendimento mais simples possível daqueles que são sinceros e fiéis. Que afinal seja para a tua glória e o teu louvor de muitas almas salvas, para o teu reino, multidões, em número que não se possam contar, como diz a tua palavra, se nos promete. Se nos abençoa, nos dirige em tudo, princípios, meio e fim, para a tua glória e teu louvor, na competência do teu Santo Espírito. Ó soberano, eterno Deus, assim te pedimos tudo isto. Continua nos dirigindo para a tua glória e teu louvor, eternamente, ó Deus. Amém. Vamos meditar, não só neste momento, mas depois também dessas falas aqui da palavra de Deus, para que sejamos todos aperfeiçoados para entender melhor o tempo que nós estamos vivendo, para o objetivo final, para o encerramento deste clima de mundo de pecado. Vamos lá, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. A palavra é no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 49, alguns versículos que começam. O primeiro versículo diz assim, o título diz, Bênçãos proféticas de Jacó a seus filhos, né? Claro. Depois chamou Jacó, não só seus filhos, mas com toda a descendência. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, mas serás o mas, mas não serás. Versão de novo, versículo 4. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de seu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Agora, Simeão. Simeão e Levi são maus. De novo. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Vê que o veredito aqui desse conselho, desta bênção,
para a geração desses primeiros 3 filhos. Então, foi de disciplina e de condenação pelos atos deles. Agora veja só, os primeiros 3 filhos, né, Jacó com Lia, tá certo? Então, estão sendo aqui reprovados. Agora, o quarto filho é sempre a quarta ação de Deus presente entre nós, é que é a cereja do bolo. Aí, como é o Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, não é? É um modo mais específico para saber o real, o porquê que Deus fez por nós, para nossa salvação. E você vai ver em todas as escrituras que sempre, quando tem esse número 4 em ação, sempre o quarto é que é o especial, que nos chama a atenção para apontar para o caráter, principalmente de Jesus. Não que seja nesse personagem de modo integral apontando para Jesus, porque tem as suas ações emocionais e pecadoras também, certo? Mas Deus escolhe pecadores com dons para apontar para eles. Então, sempre é de modo específico e claro, é sempre aquele em 4 ações, quando é 4 ações, sempre é o quarto. E por isso que eu estou chamando a atenção para ler aqui, não por todos os 12 que ele abençoou aqui, né? Desse capítulo 49, então só até o quarto filho que é Judá. Agora veja, quando ele vai falar agora de Judá, aí muda o roteiro de disciplina praticamente condenatória em todas as ações desses 3 filhos primeiros. E uma saliência, Rubem pecou, profanou aí o leito de seu pai. Mas ele tinha caráter e não foi porque ele falhou que ele deixou de ter o caráter, mas o caráter que prevalece, que Deus considera. É por isso que ele não foi incluído, né, no caso de querer matar José, mas permitir jogar no poço, porque ele pensou, para depois vir e tirar José do poço e devolver a seu pai, certo? E Judá não precisa falar, certo? Porque o caráter de Judá, você vê aqui nessas passagens aqui, do 37 ao 50, aqui de Gênesis, e por todas as escrituras, né, que ele realmente é, é um indicador, o direcionador, entendeu? Do intercessor no meio da sua família. O arrimo de família. O que é arrimo de família? Aquele que foi colocado em lugar do seu pai. Então, em relação a conselhos, a direcionamento, para guiar a família em meio às controvérsias. Então, foi Judá e a sua descendência, a sua tribo. Por isso que a palavra que vai dizer aqui, que nós vamos ler, que o cetro nunca se arredou de Judá, da tribo de Judá mais adiante. Vamos lá, então vamos lá. Então, agora vem o quarto filho, vamos lá. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro, olha aqui, o cetro não se arredará de Judá, e nem se herdou de toda a tribo de toda a descendência até hoje, certo? Nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Aqui Siló está dizendo Cristo, entendeu? Até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Aí já está falando diretamente da pessoa de Jesus, que vai se cumprir em Jesus. O certo que veio direcionando foi em Judá e a sua descendência, a sua tribo meio até hoje, né? Meio aos judeus, esse representante. O oráculo foi entregue a eles e chegou aqui escrito entre nós.
Agora, completando, né? Completando, aqui já é o bastante, completando da bênção judaica, indicando tudo para a manifestação de Jesus. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Foi isso que aconteceu com Jesus. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Né? Acho que essa lavagem que fala de vinho aqui, mas é o suco da uva sem fermento. Então, é suco integral. Esse suco significa vida, vigor, alegria. O suco integral da uva. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Está vendo? Simboliza o sangue. Não é à toa que na ceia ele deu no cálice esse líquido, né? Esse líquido, né? O sangue da uva. Significa, as palavras sangue, o sangue de Jesus que nos dá vida, vida com abundância, tá certo? E em sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, quer dizer, mostra vida, tem visão de vida eterna. Esse é Jesus. Ele faz também que se cumpra em nós também esse vigor. E os dentes brancos de leite, tá vendo? Então não é contaminado com os alimentos é, que não é que não é agradável a Deus para colocarmos dentro do nosso corpo. Pronto. Agora vamos direto ao assunto desse entendimento. Então, o que Deus me deu a entender nestas horas foi que a passagem do sogro de Jetro, dizendo para Moisés que ele viu que estava muito pesado para Moisés somente ensinar ao povo, ele sozinho. E pesado para o povo também, muito tempo ficar escutando de pé os ensinamentos que saíram pela boca de um homem só, Moisés. E Moisés entendeu e passou também essa liderança de conselho de ensinamento para direcionar o povo para 70 anciãos, conselheiros do povo, para dar ele do conselho para guiar o povo. Então, pensando nisto, então, creio que Deus me deu a entender que essa responsabilidade, esse entendimento que ele tem me dado, principalmente concernente às coisas agora finais, em que no momento presente que nós estamos vivendo, que eu sozinho não posso dar o entendimento, não posso. Nas posições que às vezes eu me encontro, não posso, certo? Então, me deu a entender que, por favor, vocês que têm a expressão melhor do que eu, têm o espaço, a influência maior do que aqui o pequenino, entendeu? Então, não olhe para a minha aparência, não me julgue conforme a aparência, mas julgue a palavra que sai da minha boca. Que de mim mesmo não tenho esta competência, mas pela competência do Espírito do Senhor. Então, vocês, um conselho que é crucial e de importância relevante para esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo final. É nossa responsabilidade no entendimento de tudo que já está escrito para finalizar esse entendimento para todos aqueles, principalmente, que devem entender, saber, principalmente o que vão ensinar, passar ensinamento de claridade do que realmente está acontecendo e como nós devemos nos comportar para que possamos vencer o mal e tendo exemplo que Deus está conosco na nossa frente para nos dar a vitória, para que possamos chegar ao ponto desejado realmente da salvação eterna. Então,